Amém. Alegria estarmos juntos. Eu sou um entusiasta da palavra, dos textos, né? Eu amo essa coisa. Eu amo estudar, amo me dedicar. E confesso aos irmãos que é sempre uma alegria. Eu espero que os irmãos também tenham a mesma alegria que eu tenho de compartilhar, de ouvir, né? Mas eu chamo sua atenção que esse texto, como eu falava semana passada, ele não é à toa, os textos, eles não estão assim descritos e eles não vêm para nós de forma aleatória. Eu creio que há um direcionamento, um encaminhamento espiritual dos textos chegarem até nós, né? Então, nós estamos vindo numa sequência do Sermão do Monte, que é Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Chegamos ao último capítulo, capítulo 7. Hoje, nós vamos do verso 7 ao verso 12. Mas, sinceramente, semana passada eu falava sobre isso. Não era à toa que caiu aquele texto. Vocês perceberam? Amém ou não amém? Perceberam que o texto caiu assim? E eu não sabia. Eu, sinceramente, não sabia dos acontecimentos, da forma que as coisas iam caminhar. Mas Deus sabe. Mesma forma hoje. O texto hoje é um texto belíssimo. É um texto... Ele parece uma metáfora, mas não é. Ele é algo que tem poder, porque a palavra de Deus ela tem poder. Não são meros textos de uma biografia, de uma literatura romântica, de um drama. Não. A revelação, através dos textos bíblicos, tem algo de poder para a nossa vida. E o texto de hoje, da mesma forma. Como o vídeo declara bem, do versículo 7 ao versículo 12. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam os outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Senhor, vem sobre nós. Vem com teu reino, fala aos nossos corações. Tu sabes o quanto esta palavra me confronta, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus que através do teu Espírito Santo, tu confronte os nossos corações de uma forma preciosa, de uma forma marcante, para que possamos desfrutar das maravilhas de reconhecer o teu reino em nossas vidas, em nossas casas e na vida aqui, Senhor, nesta terra. Vem sobre nós de maneira sobrenatural, fala aos nossos corações, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu lembro vocês, irmãos, que lá no início, no capítulo 5, alegria revela, hein, Márcio? Quanto tempo, hein? Aquele falou em hora extra, você está trabalhando, né? Estou brincando. É que eu brinco com o Márcio. Na verdade, ele foge desses trabalhos a mais do que o tempo normal, mas por causa de uma questão de escala, e às vezes a questão da pandemia, ele faz um monte de escalas extras e aí eu fico brincando com ele. Mas é um prazer revê-lo, Márcio. No início do Sermão no Monte, no capítulo 5, eu acho que eu já falei aqui umas 2 vezes nesse período, mas alguém lembra o que é tratado no versículo 1 do capítulo 5? Será que alguém seria capaz de trazer à memória essa lembrança? Não precisa abrir, não. Alguém lembra? Hã? Não, antes, o primeiro versículo. Alguém sabe? Primeiro? Que eu já destaquei aqui 2 vezes. Não? Como é que pode, né? Nós estamos no capítulo 5, 6 e 7. Estamos lá no final do 7. Mas eu gosto de trazer a memória porque Jesus ele começa a falar. Aí ele vai falando uma série de coisas. Mas é importante a gente entender o motivo do que ele está falando. O porquê do que ele está falando. Então a gente não pode se perder lá no 7 do que ele falou no início do 5. Porque senão a gente perde o sentido da fala. Alguém poderia ler? Eu vou repetir. Mas eu queria uma... Opa, aí, Márcio já se ligou. Você lembra de eu falar sobre isso, né? Já se ligou. Ele olha a multidão e faz o quê?
sobe no monte e faz o quê? Quem lembra? Então leiam aí, eu vou repetir. Alguém vai ler, eu vou repetir, se vocês lembrarem. Uma outra tradução diferente da minha. Leiam aí. Versículo 1, frase por frase, por favor. Leia aí, por favor. Alguém pode ler para... Oi, não, devagar, vai. Não, tira mais que eu não consigo ver. Quando viu as multidões, prestem atenção. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, se aproximaram. Então, vou fazer pela terceira vez e você nunca mais se esqueça disso, irmão. Se você estudar o sermão todo do monte e não lembrar disso, não adianta. Não adianta. Tem que prestar atenção no texto. Isso não é uma metáfora. Isso não é um livro de história. Então, eu vou explicar de novo. Alguém que olha para a multidão, tem uma multidão assim. Ele olha para a multidão, ele não fica na multidão. Ele sobe num monte e senta. Alguém que senta e seus discípulos se aproximam, vai falar com a multidão? Sim ou não? Hã? Então, a partir dessa observação, prestem atenção. Alguém que olha uma multidão, ele olha, vê a necessidade, vê aquilo que a multidão está esperando, percebe a multidão, nota a multidão, no entanto, ele não fica ali, ele sobe num monte. Alguém que sobe num monte não vai falar com a multidão, senão ele não subia, ele ficava. Aí ele sobe. Aí ele sobe na multidão, eu já vi comentaristas dizendo assim, não, mas ele vai de um lugar que fala, que não sei o quê. Tudo comentário, é só você pensar. Se você está no meio de uma multidão, você sobe no monte e senta, aí vem outro detalhe, ele senta. Porque sentar era uma prática de ensino, muito antes de Jesus. Uma prática de ensino de discipulado. Os mestres sentam e à sua volta, os discípulos ficam à sua volta. Então isso tem uma prática de ensino para quem está? Fala, Fernando. Quem está? Vai tocar agora? Não. Quem está próximo para ouvir. Discípulos. Pastor Lincoln, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque nós chegamos ao capítulo 7. Tem um princípio acerca do que vai ser tratado nesse texto dos discípulos. O trato de todo o Sermão do Monte é com família, é quem é de dentro. Lincoln, mas os de fora podem ter acesso? Podem. Afinal de contas, o Pai é nosso. Só que tem um tratar com família, tem um tratar com os seus seguidores, tem um tratar específico com discípulos. O que eu quero dizer é que tem gente de fora que não entende esses princípios e valores. Esses princípios e valores é para quem é da família. Família do reino, discípulo. Eu não estou falando de crente, eu não estou falando de presbiteriano, não estou falando de assembleano, não estou falando de batista, não estou falando de evangélico, eu estou falando de discípulo. Quem está entendendo diz amém. Porque tem gente que não consegue entender isso. A gente está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Eu não estou falando para presbiteriano, para assembleano, para batista. Eu não estou falando para uma pessoa que é neopentecostal. Não estou falando para crente, eu não estou falando para cristão, não estou falando para evangélico. Eu estou falando para discípulo. Discípulo. Discípulo pode ser qualquer um desses, desde que se entenda como família. Tem gente que vai na minha casa, que é sangue do meu sangue, mas chega na minha casa, não se entende como família. Você já viveu isso? Tem gente que vai na minha casa, é sangue do meu sangue, é sangue. Mas chega na minha casa e fala assim, Lincoln, eu posso abrir a geladeira? Mas tem gente na minha casa, da vizinha 1. O da vizinha, ele abre a geladeira e ele fala, pai, tem o iogurte do Patrulha Canina, eu vou pegar. Tá bom, meu filho, pega. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem gente que não consegue entender que é família. Ele fala no discurso, mas na prática não é. Ele está em casa, tem tudo, mas ele não consegue entender que é dele.
porque o que é do meu pai é meu como filho. Amém? O que é o Davizinho, ele entende como família, que o que é meu é dele, está disponível para ele. E esse texto tem a ver com isso. Esse texto que a gente vai comentar aqui, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com um pertencimento. Ele tem a ver com uma intencionalidade de eu perceber, opa, eu sou da família de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou alguém que está dentro. Por quê? Porque às vezes a gente está numa caminhada que a gente acha legal, que a gente acha bacana, que a gente tem alguns sentimentos, vamos dizer assim, espirituais de conexão, mas a gente não se vê dentro. A gente não se acha dentro. A gente caminha, parece que sempre paralelo, olhando. A gente vê verdades, passa um tempo, a gente é tocado por alguma coisa, alguma conexão acontece, mas a gente não se vê dentro. E isso é um problema. É um problema porque quando você vai falar de um texto desse, a pessoa fala assim, poxa, isso aí eu não entendo não. Isso é muito forte. Como é que é esse negócio? Pedir vai ser dado. Bater vai se abrir. Buscar vai achar. É muito forte. Esses verbos que Jesus usa são muito fortes, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu leio um texto desse, esse texto me confronta. Esse texto me confronta nisso que eu estou compartilhando. Fala assim, será que eu tenho me visto como família? Ou será que volta e meia eu estou me distanciando de ser um desses discípulos, de ser um desses que é próximo, de entender esse Pai Celestial que cuida de mim e que tudo que Ele tem, eu tenho acesso. Porque parece que Ele tem algumas coisas que eu não tenho acesso. Parece que às vezes Ele tem algumas coisas que eu estou de fora. Parece que eu estou observando e eu estou de fora. Então eu quero ler um texto e eu quero entender, para que o Espírito nos confronte, no sentido de que nós estejamos dentro. Uma vez eu estava fazendo um trabalho social nas ruas, e eu estava com um amigo, um pastor também, e a gente se deparou com um senhor. Vocês que fazem o trabalho nas ruas, o Livres, podem ter se deparado com esse tipo de circunstância. É você se deparar com um idoso. É um negócio que é forte, é punk. E aí, eu me deparei com um idoso, e o idoso, assim, fora daquela imagem, às vezes, que a gente acha, né, que seja um maltrapilho, uma pessoa, assim, sem consciência. Não. Uma pessoa arrumadinha, que teve seu trabalho, que teve sua carteira assinada, que tem família, e ali na rua, naquela situação. E aí, uma série de ensinamentos, de aprendizado, vocês que muitas vezes estão aí na rua, percebem, sabem do que eu estou falando, porque a gente, às vezes dentro de casa, a gente faz uma imagem sobre lá fora, e lá fora é outra coisa. Eu já comentei aqui, um exemplo, por exemplo, isso não é uma crítica, isso é uma observação, irmãos. Isso é um aprofundamento. Aqueles que acham que o povo lá fora precisa de comida, está muito enganado. Comida é só o primeiro passo. Comida, na verdade, é um pretexto de aproximação. Muitos deles precisam, na verdade, de um lar. Mais uma vez, eu não quero dar conotação política ao que eu vou falar aqui. Mas no município do Rio, comida é um negócio que não falta. Comida não falta. Já trabalhei em restaurante. Comida não falta. Tem um horário, no centro da cidade, por exemplo, tem um horário que aquilo que você não aproveita, você bota no local, faz uma fila, todos sobra a comida. Já vivei 5 anos. Então isso é só para entender que quando a pessoa, ela sabe os caminhos que tem que buscar na rua, ela sabe onde tem comida. Agora é um problema? É um problema, mas é o primeiro, porque no fundo há outros problemas. A pessoa, na verdade, ela tem uma desconexão com o lar, uma desconexão espiritual, e por isso ela está ali. Mas aquele idoso me traz um sentimento, de uma percepção, que o meu amigo falou assim para mim, Lincoln, está vendo esse idoso aí? Tô. Pela idade dele, você acha que ele tem pai? Eu falei, não.
E filhos? Pela conversa que a gente teve com ele, provavelmente. Pois é. Eu tenho certeza que se fosse um filho que tivesse pai, ele não estava aqui. Cara, aquilo foi muito forte para mim. Que o meu amigo Alexandre falou comigo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que é muito difícil pai abandonar filho, mas filho abandona pai. É muito pesado esse negócio. Mas pai e mãe, né? Quando eu falo pai em sentido genérico, não abandona filho, não. A não ser que for muito rebelde, ele não quer, não sei o que, mas você vê ali na passagem do filho pródigo, que pai não abandona filho. Agora filho abandona pai. Esse texto, irmãos, nos dá uma conotação quando ele fala assim, pode um filho pedir pão e o pai vai dar pedra? Pode um filho pedir um peixe, uma carne, e o pai vai dar uma serpente? Ele está trazendo uma reflexão, irmãos, desse sustento, ele está trazendo uma reflexão desse pertencimento de família. E nós, às vezes, no automaticismo da vida, no automaticismo da religião, da espiritualidade, nós nos esquecemos desse pertencimento. E muitas vezes a gente está numa luta, numa briga de compreensão disso, mas na verdade nós precisamos exercer esse credo, essa fé. O Davizinho, ele já sabe. Tem algumas coisas que ele pede para mim. Tem algumas coisas que ele pede para a mãe um monte de coisa. Mas tem um negócio que ele só pede para mim. Ele fala, pai, me dá um pão de mel. Porque às vezes durante o dia rola uns 2 ou 3 pão de mel, né? Aí eu vou lá, pego escondido, fica quieto. Aí ele bota assim, assim. Mas tipo assim, ele já tem a condição de percepção, de pertencimento, de que o que o pai tiver, ele tem acesso. E nós, às vezes, irmãos, estamos perdendo tempo nessa vida, numa caminhada, de que não temos acesso às coisas que o Pai Celestial já prometeu para nós. Já prometeu para nós. E eu meditando nesse texto esses dias, chegou uma hora que eu fiquei horas nesses verbos, né? Pedi, buscai e batei. Eu fiquei louco com esses verbos, anotei eles, os 3 verbos, né? Pedir, buscar e o batei. Vocês pensam que eles estão soltos? Eu também, às vezes, fico pensando que as coisas estão soltas. Eu olho assim, interessante, 3 verbos interessantes que o mestre usou. Ele usou um pedir, ele usou um buscai. Eu gosto desse negócio do buscai, subjetivo, né? E o batei. O batei, ele é muito expressivo, né? Batei. O pedir, a gente pede, né? A gente pede. Mas percebam que há uma conexão. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, irmão. Isso aqui que eu vou compartilhar com os irmãos é fruto de oração. Eu fiquei orando. Falei, Senhor, eu queria entender esse negócio. Por que eu peço e não vem? Por que eu busco e não acho? Eu não sei nem que porta bater, às vezes. Então me ensina. E aí fiquei com os verbos e orava e pedia que o Senhor falasse ao meu coração. E o Senhor falou, se liga nisso. O pedir, a gente pede, mas às vezes esse pedido, ele não tem uma definição, irmãos. Há uma crise de identidade em nós, muitas vezes, de sabermos quem somos e o que queremos. Nós precisamos aprofundar essa nossa identidade.
Às vezes o Davizinho, ele pede um desenho. Papai, tia Flá. Negócio de tia Flá, cara. Tudo que é brinquedo é o negócio da tia Flá. Mas às vezes, papai, troca. Aí o que você quer? Vai, tu, ele. Não sei. Aquilo me dá uma angústia, né? Não sei. Às vezes a gente está assim. Você não sabe o que quer. Quer pedir, mas não sabe. Está sofrendo e não sabe pedir. Porque é uma crise de identidade de quem você é em Deus. E o que você está fazendo, qual o propósito você está fazendo aqui. Há um alinhamento desses pedidos acerca da vontade, da soberania do Senhor. Mas o pedido vem de você. Irmãos, eu vou voltar num assunto que eu já comentei aqui. Alguns têm muita dificuldade de entender isso. Mas mais uma vez, eu vou tentar explicar. Porque existem coisas espirituais, irmãos, que a gente tem que ter uma experiência com o texto para a gente falar. Mais uma vez eu vou falar. Mas eu sei que isso para muitos é muito difícil. Eu gosto muito de um autor que ele fala muito sobre isso. Todos os livros dele ele comenta sobre esse assunto. É o Watchman Nee. Se você nunca leu, leia esse autor. O que eu vou falar aqui está, por exemplo, no livro dele, Oração. Quando a terra governa o céu. Baseado naquele texto que Jesus fala assim: o que você ligar na terra terá sido ligado. O que você desligar na terra terá sido desligado. Tudo. Então, ele diz de uma forma óbvia do texto que a terra governa o céu. Lincoln, como é isso? É o que está escrito, porque nós vivemos num espaço de tempo que é uma eternidade para trás e uma eternidade para frente. Quando o homem foi criado, dali para trás tem uma eternidade, porque ele é o alfa, não tem início, sempre existiu. Isso é papo de maluco, mas é o que é. Então, quando o homem existiu, dali para trás, tem uma eternidade. Muito bem, tem a existência até a volta de Jesus. Dali para o paraíso a eternidade, o futuro, tem uma outra eternidade. Nós estamos nesse meio. Esse meio se chama tempo cronológico. Nós estamos nesse meio. Esse meio, ele tem alguns princípios da nossa existência. Um desses princípios, quando Jesus ora, que seja feita a tua vontade, é porque tem coisa nessa terra que não é da vontade de Deus. Para que seja, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir. Quando a gente pede, quando a gente ora, há uma intervenção do céu para que haja um milagre. E eu sei que alguns aqui já experimentaram milagre, sabem do que eu estou falando. É a doença que está conduzindo, é a situação financeira, às vezes, que você não tem o recurso, é uma situação que você não vê solução, e de repente vem algo sobrenatural e muda a história, amém, irmãos? Isso é a manifestação do reino, isso é através da oração. Lincoln, mas como é isso? É desse jeito, eu não sei explicar, mas eu só sei dizer que é desse jeito. Então, quando a gente pede, quando ele fala assim, pede e dar-se-vos-á. Quando a gente pede, vai acontecer. Mas, Lincoln, por que algumas coisas a gente pede e não vem? Não sei. Eu não sei. Um dia você pede explicação para Deus. Eu sei de uma coisa, o que o texto diz é o que a gente pedir, ele vai dar. Mas tem coisa que pai não dá para filho. Buscai. A gente busca. E por que não encontra? Não sei, porque às vezes você não está buscando de forma correta. Porque tem uma maneira de buscar. E batei. O bater é violento. É violento o bater. Sabe por que o bater é violento? Porque é o seguinte, tem gente que acha que a porta está sempre aberta. O texto não diz isso. A porta está fechada. Olha que mistério. A porta está fechada. Não está aberta. Ah, eu sou filho, eu sou do reino, a porta está aberta. Não, o texto diz para bater na porta. Então a porta não está aberta, não. A porta está fechada. Mas por que ela está fechada? Também não sei. Mas essa vida está dizendo que as portas estão fechadas. Você precisa bater.
Sabe aquele negócio da educação que você bate e espera porque a porta vai ser aberta? É assim que ele está dizendo que é. Irmãos, esses verbos não estão à toa aqui. Aí eu fiquei meditando. Aí o Davizinho fez assim, preste muita atenção. Como é que a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo a sensibilidade espiritual. E uma criança, nas suas atitudes, você às vezes observa e fala, caramba, isso é princípio do reino. Ele está exercendo uma coisa que ele não tem noção, mas por uma questão de paternidade, de pertencimento, ele está fazendo sem perceber algo que é bíblico. E é assim mesmo. Ele falou assim, papai, mamãe, vamos no shopping? Pediu ou não pediu? Pediu. Vamos no shopping. Tu acha que uma criança de 3 anos e meio pede à toa para ir no shopping? Ele está soltando assim, pede para ir no shopping? Vamos no shopping? Você acha? É claro que ele tem uma intencionalidade de pedir para ir no shopping. Mas ele falou assim, me dá um presente? Ele falou isso? Sim ou não, irmãos? Ele pediu para ir aonde? No shopping. Podia ser qualquer coisa, mas às vezes a gente está entendendo, irmã, que a gente quer uma coisa, a gente pede um negócio, mas a gente não passou pelo caminho do shopping, a gente não entendeu o princípio. Esses verbos, eles têm um princípio de encadeamento. Então você primeiro pede, porque as pessoas acham que as coisas caem de paraquedas, por isso que elas não acontecem. Aí ele fala, ele podia pedir qualquer coisa, mas como ele tem uma intencionalidade, ele pede para ir no shopping, porque ele sabe o que tem no shopping. Está entendendo que ele está definindo um trajeto do pedido? Ele sabe quem ele é. Na pequenez dele como criança, ele sabe aonde está o que ele quer. Aí ele fala, papai, mamãe, vamos no shopping? Aí a Michelle fala, vamos no shopping. Vamos no shopping? Vamos no shopping. Aí chega no shopping, ele começa a procurar. Qual é a busca dele? Tem várias lojas no shopping. Tu acha que ele está preocupado com o McDonald's? Não está. Tu acha que ele está preocupado com loja de roupa? Cheio de roupa colorida? Não está. Mas tem uma loja lá que tem um bonecão, parece um soldadinho de chumbo assim. Como é que chama? Re-Rap, né? Tem aquela tal daquela Re-Rap, meu irmão, que quando ele passa, ele trava. É aqui, ele trava. Aqui a gente passa do outro lado, ele para do outro lado e fala assim, ó, ali, encontrou. Na Re-Rap, tem uma do chinês também, do caramba, que é outra, uma lenha. Aí ele trava, loja americana também, aí ele, ali, buscou, achou. Aí, buscou, achou. Primeiro ele pediu, segundo ele buscou. Exatamente. Aí, ele entra na loja. Ele entra na loja, tu acha que ele se perde? Corredorzinho assim, magrinho, né? Aí ele vai no corredor assim, esse aqui. Começa a bater. Oh, glória a Deus. Vocês entenderam o ensino dele? Pede, busca e insiste, bate. Aí eu pergunto, o que um pai que ama filho faz? Dá ou não dá? Se tiver, faz o quê? E um Deus celestial que tem tudo? Vai dar ou não vai? Que tem minhas fragilidades, minhas limitações. Eu tenho um amor pelo Davizinho, que eu vou dar. Imagine o Pai Celestial com a gente. Então ele no texto ainda faz esse comparativo acerca de quem somos, de quem ele é como pai. No texto do filho pródigo, tem um contexto do filho mais velho, que ele fala assim, mas o Senhor nunca fez uma festa para mim. O Senhor nunca matou um bezerro para comemorar. Ele falou assim, rapaz, isso sempre esteve disponível a você. Isso sempre esteve aqui. Mas o filho mais velho não é aquele que foi embora. Aquele que foi embora, quando voltou, o pai fez uma festa. Mas o que estava lá, o mais velho, ele entrou numa de questionar aquilo que estava sendo dado para aquele que estava se sentindo no sentimento de pertencimento. Ele estava dentro, mas ele não se sentia dentro.
Não tinha sentimento de pertencimento. Então, quando Jesus, ele desenvolve o Sermão do Monte, eu creio que para muitos lá fora, irmãos, para muitos que são, vamos dizer assim, observadores do reino, para muitos que são caminhantes na vida da religião, esse tipo de princípio realmente é uma loucura, é uma viagem. Agora, para aqueles que estão dentro, não pode ser. E eu sou o primeiro da fila para querer viver isso aqui. Eu não estou aqui num exercício de propriedade, falando assim, olha, eu vivo isso, estou dizendo para vocês viverem. Eu não estou falando isso não. Eu estou falando que isso aqui me confronta. Me confronta, mas nós precisamos viver, porque se a gente crê num Pai Celestial, que Ele nos cuida, que Ele nos sustenta, isso aqui está no texto que Ele falou para nós. E que Ele chama seus discípulos para ensinar os seus discípulos. Porque multidão muitas vezes desfruta do reino. Desfruta. O que Jesus faz no capítulo 6 de João? Está ele e seus discípulos. Aí um discípulo vem, André, e fala, mestre, a multidão está com fome. A multidão está com fome. Aí ele fala assim, e aí, como é que a gente faz? Prestem muita atenção nesse diálogo, irmãos. Se você tiver curiosidade, volte no texto lá, João capítulo 6, no início do capítulo 6 de João. E aí, o que a gente faz? Ele olha e fala assim, ó, tem mais de 5.000 pessoas aí, mestre. Como é que a gente vai fazer? Aí ele mete a mão no bolso. Olha aí, ó o ensino aí. Ele André acha que é com dinheiro que ele vai pagar a conta. Por quê? Porque o mundo, o sistema, a racionalidade nos dá essa resposta para as demandas da vida espirituais. O mundo, ele nos dá essa sistematização lógica que a gente acha que é com recurso nosso que a gente resolve os problemas. Aí ele olha para o bolso e fala, Senhor, mas 200 denários que eu tenho aqui, não dá para comprar pão e comida para 5.000 pessoas, homens, que devia ter 10 a 15.000 pessoas ali naquele lugar. Aí ele fala assim, diga ao povo que se assenta. Olha a tranquilidade. Olha a tranquilidade de Jesus. Igual quando ele está no barco, a tempestade está lá. Diga ao povo que se sente. Eu adoro isso quando ele fala isso. Lincoln, está muito nervosinho. Menos. Fica calminho. Diga ao povo que se assenta. Aí o povo se assenta. Porque o povo já estava, né? Estou com fome, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ele se assenta. Aí vem outro com uma conotação assim, que parece totalmente fora. Mestre, tem um menino aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos. O menino, né, igual deu do exemplo do Davizinho, né, parece que não sabe de nada. Parece que está ali por acaso. Parece que está ali com uma informação totalmente out. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Ah, é? Daqui. Obrigado, Senhor. Sirva. Multidão, ele faz isso. Só que com o discípulo, quando chega no capítulo 21 de João, o que ele faz? Joga a rede do lado direito. Ele não podia mandar esses peixes sair do mar e entrar no barco? Reparem que com multidão ele tem um trato, com o discípulo ele tem outro trato, ensino. No capítulo 6, ele está ensinando para André e para Filipe, ele está ensinando, que é o que ele quer fazer para nós, que as coisas dele são baseadas na fé e no crer, de que estão disponíveis a nós, na tranquilidade. Para a multidão, ela por acaso está ali e é alimentada, mas esse tipo de conversa, tem gente que está lá, o 40.000, sei lá, 4.000 e pouco, lá atrás, não está ouvindo essa conversa que ele teve com o André e com o Filipe e com a criança. No barco tinham 7 discípulos, no capítulo 21 de João. E o que ele faz? Joga a rede do lado direito. Com o discípulo, o trato é diferente. E rede significa o quê? Rede significa o trabalho dos caras. E os caras passaram a noite toda e não pescaram nada. Mas não é mar que sustenta os caras. Não é rede que sustenta os caras. O que sustenta os caras, o que sustenta a nossa vida, é a ordem de Jesus sobre nós. É o crer nele. É isso que ele está ensinando. Agora, viver isso é fácil? Não, não é. É isso que nós temos buscado agora. Eu te digo uma coisa e eu vou ficando por aqui. O caminho da felicidade é esse. Porque se a gente for por outro caminho, rapaz, é frustração e tristeza.
Se a gente for para o caminho da conta, tu imagina eu como contador. Faço conta pra caramba, não adianta nada. E faz conta daqui, faz conta de lá, e faz conta de cá. Mas quando eu exerço, a contabilidade fica surpresa. Rapaz, que conta é essa? É a conta do Senhor na nossa vida. Para o patrão, para o chefe, eu faço a conta é essa aqui. Mas na minha vida pessoal, espiritual, na minha caminhada, para obter essa felicidade, eu preciso entender esses princípios e valores de uma conta que eu não sei explicar. Eu só sei que é o seguinte: pedir, vai ser dado. Buscar, vai encontrar. E se bater, vai abrir. Agora, se você não bater, se você não buscar, e se você não pedir, você tem e não sabe. E não sabe. Você tem e não sabe. Nós somos, irmãos, uma colônia dos céus aqui na terra, cravada sobre o império das trevas. As trevas e o sistema, a vida, tudo que a gente tem vivido, irmãos, parece que nos ataca a nos distrair dessas coisas. É impressionante. Nós somos uma colônia rebelde aqui. Nós não podemos esquecer quem é o nosso rei. O nosso rei não é esse mundo. Às vezes a gente vai vivendo e parece que a gente vai se distanciando do governo do Senhor nas nossas vidas. E isso só vai aumentando a angústia, isso só vai aumentando uma aflição de viver. Vai rolando uma aflição do dia de amanhã, uma aflição, quando na verdade deveria ser ao contrário. Deveria ser um desfrutar de um prazer, de que o Pai vai nos sustentar, vai nos abençoar, vai nos alimentar, vai nos guardar. Irmãos, eu não estou falando só no aspecto financeiro não, tá? Eu estou ampliando essa visão. Tem um aspecto financeiro? Sim, mas tem um aspecto emocional, tem um aspecto da segurança, tem um aspecto da saúde, em todos os aspectos. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor quem nos alimenta, é Ele quem nos sustenta. Se a gente se distanciar disso e achar que pelas nossas forças, pela nossa capacidade, pelo aquilo que a gente tem, isso vai ser guardado, isso vai ser conduzido por nós, pelo nosso braço forte, irmãos, é um caminho de muita frustração. Que o Senhor nos confronte nesse texto e nos leve. Amém, irmãos? Que o Senhor, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, em percebermos cada detalhe do nosso dia, de que Ele é nosso Pai, e de que Ele vai nos abençoar. Que possamos confiar que porta que a gente bate, Ele abre. Lugares que a gente busca, a gente vai achar fruto de um encaminhamento dEle. E de que aquilo que a gente pede, Ele vai nos dar. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me contou, ela era dona daquela concessionária lá na Barra, de carros importados, né, BMWs e tal, e que ele conheceu um senhor, que sempre que o senhor ia lá trocar de carro, comprar carro, levava o filho, e o filho tinha tipo 16 anos, e o filho insistia, que queria um carro, e o pai sempre negava. Quando o filho fez 17, ele deu um carrão desse para o filho. Não durou 2 semanas, o filho se estourou num poste, e a tristeza dele voltar na concessionária para resolver as questões burocráticas lá do carro, de ver um pai que deu ao filho algo que na verdade foi a morte do filho. O pai, ele tem essa consciência sobre nós, irmãos. Mas isso não significa que ele não vai nos dar. Não coloque isso como um padrão. Porque Deus, Ele detém a sabedoria, Ele detém
o conhecimento do futuro. E não é por isso que você deva se esconder como multidão. Saiba que você é filho. E você não é filho bastardo. E você não é filho adotado no sentido de ser distante e isolado, mas que você pertence, por adoção em Cristo Jesus, a essa família, que Deus é um Pai que nos sustenta. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque seus anseios, suas perspectivas e sonhos diante do Senhor. Sua angústia, sua fragilidade, sua limitação, bem como seus sonhos preciosos. Senhor, vem sobre nós. Festa o teu reino em nossa vida, Senhor. Tira de nós a incredulidade, Senhor. A incredulidade, Senhor, é um impedimento de sermos abraçados pelo teu amor. A incredulidade, Senhor, é um muro que faz com que nos distanciemos, Senhor, de um lugar tão maravilhoso, que é desfrutar das tuas bênçãos, Senhor. Nos impulsiona, Senhor, a viver um evangelho em que desfrutemos da tua paternidade, como família, como filhos seus. Abençoa-nos, Senhor. Tira de nós preocupações terrenas e nos dá convicções em ti, Senhor. Queremos viver. Queremos viver, Senhor, um pedir e sermos atendidos. Queremos viver um buscar e acharmos. Queremos viver um bater a porta e estas portas serem abertas. Mas serem abertas por ti, Senhor. Porque muitas vezes nós temos batido em portas, nós temos buscado caminhos, nós temos pedido coisas que são de pessoas que estão perdidas, Senhor. Perdidas por um sistema que nos distrai. Perdidas por um império que muda um foco, uma centralidade em ti. Traz-nos um confronto de percebermos uma centralidade no teu poder, no teu governo, na tua maneira amorosa e bondosa de nos cuidar, Senhor. Te queremos, inclusive, Senhor, sermos gratos. Porque isso, Senhor, que a gente ministrou e que a gente falou aqui, nós já experimentamos, Senhor. E muitas vezes nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos de portas que foram abertas por ti. Nós nos esquecemos de lugares que tu nos levaste, aqueles lugares em achar. Nós nos esquecemos que nós pedimos e que tu respondeu a nossa oração, Senhor. Então traz a nossa memória espiritual como um gesto, Senhor, em nossas vidas de fidelidade a tudo que você tem feito em nós, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela tua generosidade. Obrigado pelo teu poder em nossas vidas. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Tu és um Deus bom. Muito obrigado, Senhor.